Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim, então, assentados mesmo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Somente esses 2 versículos. Vamos orar mais uma vez, Senhor. Louvamos o Teu nome, mais uma vez em Tua presença, ó Deus, te entregamos essa mensagem, ó Deus, para que o Senhor possa nos fazer compreender o que a Tua palavra diz, nos fazer buscar o Teu reino, certos de que o Senhor é o Deus que nos capacita para buscarmos e entendermos a Tua mensagem. Que o Senhor receba a glória, que nós possamos receber a Tua graça em nome de Jesus. Amém. Queridos, então nós vamos seguir, como eu falei no início, mais uma quarta-feira em que a gente pode desfrutar do privilégio que é e da liberdade que temos de pregarmos a palavra e também orarmos. E nós temos falado incessantemente aqui, queridos, todas as quartas-feiras desse ano, sem exceção, sobre discipulado. Discipulado é uma necessidade urgente, não apenas na nossa igreja, mas sobretudo na nossa vida. Discipulado é uma necessidade vital. E através do texto em que nós acabamos de ler, nós vamos ver que, mais do que uma necessidade, o discipulado, e nós já falamos isso em outros momentos, o discipulado é uma obrigação. Se somos verdadeiramente cristãos, nós somos comissionados a discipular, e esse comissionamento não é uma prerrogativa, não é uma alternativa, não é uma manifestação de vontade, não, esse comissionamento é imperativo. Cristo fala a nós: fazei discípulos. Não há exceção, não há dúvida quanto à palavra de Jesus. Jesus é incisivo, Jesus é imperativo, ele fala: olha, vocês precisam fazer discípulos. Ser e fazer discípulo é aquilo que nós temos buscado passar para os irmãos aqui às quartas-feiras. Mas o que nós queremos pensar nessa noite, e nós temos falado muito sobre como discipular, sobre as implicações, nós pregamos aqui há algumas semanas, sobre como o discipulado ele traz sofrimento, são implicações, falamos também sobre as virtudes, a necessidade da oração para o discipulado, as consequências do discipulado, nós falamos sobre tudo isso. E nessa noite eu gostaria de refletir com os irmãos sobre qual a mensagem do discipulado. Mais importante do que descobrirmos sobre como fazer, precisamos saber o que entregar, aquilo que se prega, aquilo que se anuncia, sobre o que falamos quando se trata de discipulado. E o curioso, queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, em 2 Coríntios 5,18, quando o apóstolo Paulo escreve àquela igreja, o que nos chama a atenção é que a palavra reconciliação, ela aparece pelo menos aí umas 4 vezes.
no versículo 18 e versículo 19. Olha só o que a palavra fala, o que Paulo fala, que nos reconciliou consigo mesmo, nos deu o ministério da reconciliação, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Percebam, queridos, é uma palavra que se repete. E o mais curioso acerca dessa palavra é o seu significado, o seu conceito. Se nós olharmos no dicionário, reconciliação é trazer a paz, estabelecer a paz, estabelecer a harmonia. E isso nos leva a crer, precisamos compreender que só se estabelece a paz, só se restabelece a harmonia aquilo que está em guerra. O contrário de paz é guerra. Se falamos em estabelecer a paz, é porque é um pressuposto de que existe uma guerra. Existe uma guerra, queridos. E essa é a primeira verdade que nós precisamos ter em mente nessa noite, o fato de que estamos vivendo em guerra, estamos em guerra. Uma guerra muito pior do que essa guerra política que nós temos visto nos tempos de hoje. Guerra entre nações, essas tensões ideológicas. A gente olha para o contexto internacional, das relações políticas internacionais, a gente vê relações muito tensas, né? Um esperando o outro agir para reagir, para contra-atacar. Parece que pode explodir uma terceira guerra mundial a qualquer momento, e a gente fica olhando para isso e falando, caramba, meu Deus, uma guerra. Mas há uma guerra muito pior do que essa, queridos. Existe uma guerra muito pior, e essa guerra é extremamente danosa ao homem. E o que é a guerra, queridos? Se a gente parasse para pensar o que é a guerra, talvez você aí pensando esteja imaginando, né? Quando nós pensamos em guerra, muitas das vezes a primeira coisa que nos vem em mente são armas, destruição, morte, caos, cidades incendiadas, doenças, fome, tudo isso proporcionado pelas guerras, né? Quando na verdade não é isso que caracteriza uma guerra. Na verdade, isso que nós falamos são as consequências de uma guerra. A morte, a fome, a destruição, o caos, a destruição de cidades inteiras, as armas, isso é consequência de uma guerra. A guerra não é isso. Isso é o que desencadeou. A guerra começa muito antes. A guerra ela é embrionária. A guerra mesmo ela é pequena. A guerra ela se dá, sabe como? A guerra ela sempre se dá e ela sempre se caracteriza por um conflito de interesses. Percebam, queridos? Um interesse pode colocar o mundo inteiro em guerra. Um interesse conflitante pode colocar o mundo inteiro em guerra. Talvez você não entenda a dimensão disso, mas se a gente imaginar um carro com 2 volantes, 2 pedais de acelerador, 2 pedais de freio, 2 pedais de embreagem. Imagina que esse carro seja guiado por 2 pessoas completamente diferentes. O caminho é só um, queridos: destruição. Não há como ninguém escapar ileso. Quando um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Quando um quer frear, o outro quer acelerar. É exatamente isso. Isso é uma guerra. Isso é um conflito de interesse.
E falando em guerra, quando nós olhamos para a história da humanidade, facilmente nos lembramos dos inúmeros registros, dos inúmeros desastres de proporções estratosféricas. Tivemos 2 guerras mundiais de proporções globais, guerras essas que produziram mais de 200 milhões de mortos. Tudo isso por causa de quê? De conflitos de interesse. Mas aqui, queridos, nós não queremos falar sobre esse tipo de guerra. Há uma guerra, e essa guerra foi concebida diante do maior desastre da humanidade. Que desastre foi esse? Foi a queda do homem, narrada em Gênesis 3. Naquela condição, Adão era representante universal da humanidade, e quando Adão peca, quando Adão cai, com ele todos nós herdamos, nos tornamos herdeiros igualmente do pecado de Adão. A queda de Adão, ela afeta toda a criação. Não há nada em nós, não há nada nesse planeta que não tenha sido afetado pelo pecado de Adão. Tudo em nós precisa da redenção de Cristo. Tudo em nós, a natureza, o mundo, tudo precisa da redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Adão peca, toda a raça humana é lançada no abismo do pecado. O pecado, ele divide. O pecado, ele desintegra. O pecado separa. O pecado segrega. O pecado provoca em nós não apenas o abismo espiritual, nos separando de Deus, o homem separado de Deus, mas o pecado também provoca um abismo social, o homem separado do seu próximo. O pecado produz o abismo psicológico, o homem separado de si mesmo. O pecado produz o abismo ecológico, o homem separado da natureza, não mais vivendo em harmonia, mas o ser humano se torna um depredador da natureza, um destruidor da natureza. A relação do homem com a natureza foi corrompida pelo pecado de Adão, e por isso hoje nós temos que lutar tanto pelo meio ambiente, porque o homem natural destrói, o homem corrompe, o homem desfaz, depreda. Queridos, toda a humanidade, toda a criação, todo o cosmos, todo o mundo está marcado pelas tensões do pecado. O homem se torna, a partir desse momento, um ser em guerra com Deus. Por que guerra com Deus? Porque a partir do pecado há um conflito de interesse. Enquanto o nosso coração se interessa e se inclina para o pecado, Deus deseja que nós estejamos santificados. Por isso estamos em guerra com Deus, porque são interesses distintos. E vamos além, o homem é um ser em guerra com Deus, mas é um ser em guerra com ele mesmo. E por isso, cada ano que passa, surgem novos milhares de pessoas, milhares de novas doenças psicológicas. Cada ano que passa, a gente vê pessoas se suicidando, pessoas infelizes, porque não conseguem se aceitar, porque não têm paz consigo mesmo. Isso é fruto do pecado, queridos. O pecado afeta a nossa relação com nós mesmos. O pecado corrompe essa relação também. Hoje a gente vive num tempo
em que, para tentar remediar tudo isso, o que o mundo diz? Olha, se você quer fazer tal coisa, se você se sente feliz fazendo tal coisa, o mundo diz para você fazer. Mesmo que isso destrua o seu corpo, mesmo que isso destrua a sua mente, nada é errado se te faz feliz. O mundo tenta remediar, e hoje a gente vive numa verdadeira ditadura da felicidade. Deixa eles serem felizes, deixa fazer o que quiser com o corpo, deixa fazer o que quiser com a mente, com a vida deles. O importante é ser feliz. E ai daqueles que dizerem o contrário. Tudo isso por quê? Em busca de aceitação consigo mesmo. Por isso é necessária a redenção, e vamos além. O homem se tornou também em guerra com o próximo. Por isso que Jesus vai dizer, olha, Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, mas reconciliar o homem com o mundo também. Jesus veio estabelecer a paz com Deus e a paz com o mundo, porque era necessário que Deus intervisse na relação dos homens, e um homem também em guerra com a natureza. Por isso, queridos, diante desse mundo marcado por guerra, o mundo ferido pelo pecado, de pessoas completamente distantes de Deus, a reconciliação, queridos, ela é uma necessidade vital. A mensagem de reconciliação é uma necessidade vital para nós nos tempos de hoje. Quando olhamos as Escrituras nos seus textos originais, a palavra grega que o apóstolo Paulo utiliza para reconciliação, katalassem, tem um significado bastante interessante. O verbo alassem, que é o final ali da palavra, significa mudar. No grego, era uma palavra utilizada para expressar uma mudança de cor, uma mudança de forma, uma mudança de aparência. Então, katalassem, no contexto bíblico, ela passa a significar especialmente uma mudança de inimizade para amizade. Então, katalassem, a palavra grega utilizada por Paulo, é a palavra que expressa a ideia de unir duas partes que estavam em quê? Em conflito, duas partes que estavam em guerra. Pegar inimigos e torná-los amigos. No Novo Testamento, essa palavra é usada principalmente para descrever o restabelecimento da união do homem com Deus. No versículo 19, Paulo diz: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mundo, na palavra grego, cosmos. Cosmos a gente não deve entender no sentido abrangente do termo. Paulo não está aqui fazendo uma defesa do universalismo, não é isso. O que Paulo está dizendo no contexto da carta aos Coríntios é que o amor de Deus em Cristo, ele se estende tanto aos judeus, como também aos gentios em todo o cosmos. Não importa onde quer que você esteja, não importa onde você esteja, o amor de Deus em Cristo alcança qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo defende. Diante então desse cenário, queridos, a gente precisa entender duas verdades que precisam ser gravadas no nosso coração. A primeira verdade, queridos, a verdade de que o homem precisa se reconciliar com Deus.
Nós temos a necessidade de nos reconciliarmos com Ele. Por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado nos coloca distantes de Deus. Isaías vai dizer que as nossas transgressões fazem separação entre nós e Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, todos nós teremos que comparecer perante ao tribunal de Cristo. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas também nos torna culpados diante de Deus. O pecado nos coloca numa condição de condenáveis diante de Deus. E nesse dia, então, o dia em que o apóstolo Paulo se refere, o dia do juízo, seremos julgados por todas as nossas obras, sejam elas palavras, omissões, pensamentos, ações. E diante dessa certeza de que seremos julgados por tudo aquilo que nós fazemos, surge a necessidade de sermos reconciliados com Deus. Por quê? Porque existe uma barreira, existe uma limitação. O pecado nos alienou de Deus, o homem está alienado de Deus, as nossas transgressões nos separaram dele, nos afastaram dele. E a reconciliação, queridos, é justamente a remoção dessa barreira que nos afasta de Deus. Sem sermos reconciliados, jamais estaremos perto dele. Se não formos reconciliados, jamais estaremos perto de Deus. A segunda verdade que nós precisamos observar, queridos, é que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Sabe por quê? Porque todo o nosso impulso, toda a nossa inclinação do nosso coração é contra Deus. Por natureza, a Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Somos filhos da ira. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. A vida que vivemos à parte de Deus, antes de sermos alcançados pela graça de Cristo, vivíamos uma vida de cegueira, uma vida de rebelião, uma vida de afastamento, distanciamento. E esse é o retrato do homem sem Cristo. O homem sem Cristo, ele é cego, ele é perdido, ele é cativo, ele é morto em seus delitos e pecados. O homem sem Cristo está no reino das trevas. O homem sem Cristo, ele segue o curso desse mundo. O homem sem Cristo, ele faz a vontade da carne. E como lemos na parábola do filho pródigo, talvez, me arrisco a dizer aqui que seja uma das parábolas mais importantes de todas que Jesus contou. Sem dúvida alguma, é uma das minhas favoritas. Mas na parábola do filho pródigo nós vemos justamente como se dá essa relação. Um filho que rompe a sua relação com seu pai e vai para um lugar distante da presença dele. Esse é o retrato do homem sem Cristo. Distante da presença do Pai, com uma relação rompida, em um estado de rebelião. E se a gente for prolongar aqui na análise da parábola do filho pródigo, a gente vê que durante muito tempo aquele homem viveu numa cegueira. Ele começa a comer os restos, a comida dos porcos, e ele não se enxergava voltando-se para o seu pai.
Mas chega um momento na vida dele em que os olhos dele se abrem, e esse momento é o momento em que Cristo nos alcança com a sua graça, quando Cristo nos redime, quando Cristo fala aos nossos corações, os nossos olhos se abrem, e aquilo que antes nós estávamos cegos e não conseguimos enxergar, pela graça de Cristo nós podemos ver, podemos contemplar. Então aquele filho começa a contemplar: olha, se até os servos do meu pai tem mais do que eu. Precisou que o tampão do olho dele saísse para que ele pudesse enxergar aquela miséria, para que ele pudesse enxergar a realidade da condição que ele estava. E assim se dá a parábola do filho pródigo. Os irmãos sabem o desfecho. Mas a questão aqui é que ou somos reconciliados com Deus, ou pereceremos eternamente. Ou nós nos voltamos para Ele, ou não há esperança para a nossa alma. Essa é a realidade, por isso é necessário que nós nos reconciliemos com Ele. E diante disso, então, o verso 18, ele deixa claro para nós, olha que interessante, que essa reconciliação, queridos, ela não é iniciativa nossa, mas é iniciativa do próprio Deus. Olha o que Paulo fala no versículo 18, ele fala: ora, tudo provém de Deus. Queridos, nós somos os ofensores, e Deus é o ofendido. A reconciliação deveria ter partido de nós. Nós é quem erramos, nós é quem falhamos, nós é quem pecamos, mas não, queridos, ela parte de Deus. A parte ofendida vai ao encontro do ofensor. A parte ofendida toma a iniciativa da reconciliação. Deus restaura o relacionamento entre si e nós. O Evangelho, queridos, não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. Foi o homem quem caiu, foi o homem quem se rebelou, mas é o ofendido que vai ao encontro dele. É o ofendido que o busca. É Deus quem o corre para abraçar. Olha que interessante, mais uma analogia com a parábola do filho pródigo. Não foi o filho que correu para abraçar o pai. Foi o pai que correu para abraçar o filho. É Deus indo ao encontro do pecador. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa é talvez a verdade mais importante. Essa é a mensagem, essa é a boa nova, é o justo justificando o injusto, é o ofendido perdoando o ofensor, é o bom sendo benevolente com aquele que é mau. Percebam, queridos, nós estávamos em guerra com Deus. Nós éramos seus inimigos. E a partir desse momento, então, nós fomos reconciliados pela graça de Cristo. Nós fomos unidos novamente a Deus. E por causa desse momento, por causa desse fato, nós podemos nos tornar seguidores de Cristo, e essa é a boa mensagem do Evangelho. Isso é a reconciliação que o apóstolo Paulo fala. Mas o texto vai além, e esse além que é o importante, queridos. Paulo não fala para nós: olha, que bom que vocês foram reconciliados, que bom que vocês foram alcançados, que legal, que bom que agora vocês são seguidores de Cristo, está tudo certo, está ótimo assim, é só manter do jeito que está. Não, queridos, não é isso que vemos.
Paulo fala agora que nós temos a obrigação de levarmos essa mesma mensagem, a mensagem da reconciliação. Paulo fala que temos a obrigação de levar pessoas a serem reconciliadas com Deus. Levar pessoas a seguirem a Cristo. Por isso, ser reconciliado e levar a mensagem da reconciliação tem tudo a ver com aquilo que nós estamos estudando o ano inteiro. Ser reconciliado e levar a mensagem da reconciliação é ser e fazer discípulos de Jesus. Ser seguidor de Cristo e ajudar outras pessoas para que possam seguir a Jesus também. A palavra grega usada pelo apóstolo Paulo no versículo 18 e 19, quando Paulo fala sobre a responsabilidade de sermos anunciantes dessa mensagem, nos deu o ministério da reconciliação. Paulo utiliza uma palavra que era muito usada para definir a figura de um embaixador. O embaixador tem um significado bastante interessante. Quando o Senado romano decidia que uma região deveria converter-se em província, em uma cidade, ele enviava a essa região um embaixador. E chegando lá, esse embaixador era a figura responsável por acertar todos os termos de paz daquela região. O embaixador era responsável, em caso de conflitos de guerra, era responsável por colocar os termos de paz entre a província derrotada e a província vitoriosa na guerra. Ele era responsável por determinar os novos limites daquela região. Era responsável por uma espécie de promulgação de uma nova Constituição para aquela nova administração. Mas não para por aí. Depois que o embaixador ia até determinada região, ele não para por aí. Depois que o embaixador ele ia até determinada região e conclui todo o seu trabalho, ele precisava fazer, sabe o quê? Ele voltava no Senado que o enviou e prestava contas de tudo que havia feito. Queridos, Deus não só reconciliou cada um de nós com Ele mesmo, mas também nos comissionou mensageiros para anunciarmos a mensagem da reconciliação. O termo que Paulo utiliza é embaixador. Embaixador era a pessoa responsável por acertar os termos de paz. Deus nos comissiona, Deus nos torna embaixadores, e como embaixadores nós somos responsáveis por levar a mensagem de paz, a mensagem da reconciliação. E assim como aqueles embaixadores voltavam ao Senado e prestavam contas daquilo que haviam feito, nós também voltaremos a Deus para prestar conta daquilo que fizemos, do ministério que Ele nos confiou.
Todos aqueles que experimentam, que passam pela experiência do arrependimento, da experiência da fé, certamente, queridos, desfrutarão da alegria que é estar reconciliado com Deus. Antes, para nós concluirmos, antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos em guerra contra Deus, estávamos distantes de Deus, alienados de Deus. Olha só que forte isso, queridos. Nós estávamos em guerra com Deus, éramos seus inimigos, mas agora nós somos seus embaixadores. Agora nós somos seus mensageiros. E às vezes você se pergunta, olha, mas o que eu devo pregar? O que eu devo falar? O que eu devo anunciar no discipulado? Nós devemos anunciar, porque é isso que nós somos agora, anunciantes da mensagem da reconciliação. Antes nós estávamos perdidos, e agora nós temos o dever de buscar os perdidos. Nesse mundo marcado mais uma vez pelas guerras, pelos relacionamentos quebrados entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo, Deus nos dá um ministério glorioso, queridos, o ministério da reconciliação. Esse ministério não é privativo do pastor, esse ministério não é privativo do ministério de louvor, dos oficiais da igreja, queridos. Esse ministério é para cada um que foi reconciliado com Deus. Se você foi reconciliado com Deus, você é ministro da mensagem da reconciliação. Tem um teólogo, Ray Stedman, ele diz o seguinte, ele vai dizer que a boa nova não nos chega por intermédio de anjos, não nos é anunciada dos céus por vozes fortes e impessoais, nem nos chega por nos debruçarmos sobre empoeirados volumes do passado. Em cada geração, a boa nova é transmitida por homens e mulheres que falam de uma experiência que eles próprios viveram. Na verdade, queridos, o cristianismo autêntico é Cristo falando aos homens pelo Espírito, por nosso intermédio. Percebam, queridos, muitas das vezes nós aprendemos sobre como discipular, sobre a forma, a maneira como fazer, mas será que sabemos o que ensinar? Que mensagem pregar? Que mensagem anunciar? E nós precisamos entender que somos seguidores de Jesus, alcançados por Ele, reconciliados com Ele e por Ele. E Ele então nos confia a tarefa, e que tarefa é essa? A tarefa de ajudarmos pessoas igualmente a seguirem Jesus, ajudarmos pessoas a serem alcançadas por Ele, ajudar pessoas a se reconciliarem com Ele. Precisamos entender a boa nova da salvação, a mensagem de que nós estávamos mortos, de que nós estávamos perdidos, de que o nosso destino era a condenação eterna, mas pela graça de Deus nós fomos justificados, pela graça de Deus nós fomos reconciliados, pela graça de Deus nós fomos redimidos. E se nós temos essa convicção, se nós temos essa consciência, nós precisamos nos comprometer com o discipulado, nos comprometer com o propósito de sermos anunciantes dessa mensagem de reconciliação. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, querido. E esse é o nosso propósito também nessa noite, queridos. Nós fomos reconciliados com Deus, somos seguidores de Cristo,
E o principal tema do nosso discipular, o principal assunto do nosso discipular deve ser essa mensagem, a mensagem de que há uma esperança para o pecador. A mensagem de que o pecado nos afasta de Deus, mas a sua graça nos reconcilia. A mensagem de que, como Paulo fala, nem mesmo a morte, nem mesmo a vida pode separar aqueles que estão reconciliados do amor de Deus. Precisamos anunciar essa mensagem para que vidas possam ser também reconciliadas para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, querido Senhor. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Pai, porque é um privilégio para nós podermos anunciar essa mensagem. Senhor, que vidas possam ser reconciliadas com o Senhor para a glória do Teu nome. E que nós possamos ser instrumentos, que possamos ser intermediários, anunciantes dessa mensagem, embaixadores que levam a paz, para que vidas possam ser alcançadas e reconciliadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.